Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque como vocês podem ver, eu acho que eu até já comentei aqui em vlog, eu estou mudando as minhas estantes e o meu quarto, então tá tudo muito bagunçado. E aí não tinha como eu fazer um vídeo de tag, nem selecionar livros pra mostrar, e também eu não tenho lido muito por esse mesmo motivo, e como as coisas estão um pouco bagunçadas, eu acabei não lendo tanto. Aí eu decidi fazer um vídeo meio que revendo as metas que eu já fiz na minha vida aqui no canal, literárias, e eu escolhi reagir a esses vídeos. São vídeos bem antigos, eu acho que tem 4 anos ou mais que eu gravei eles. E aí eu quero ver se eu realmente li esses livros que eu falei, esses autores, e se eu não li, se eu ainda pretendo ler. São 2 vídeos, o primeiro é de autores que eu ainda queria ler naquela época, e o segundo vídeo é de livros do Kindle Unlimited que eu tinha vontade de ler, e aí eu vou contando pra vocês. Tem muito tempo que eu não vejo esses vídeos, então assim, estou um pouco constrangida. Bom, começando pelos autores que eu ainda... autores que eu queria ler, né? Este vídeo é de 2017. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que o vídeo, qualidade horrível, né? Gravei à noite, claramente. Mas assim, é isso, né? E o áudio tá totalmente atrasado. Nossa, péssimo. Bom, a primeira autora que eu citei aqui é a Colleen Hoover. Eu me lembro de ter falado isso nesse vídeo, inclusive é um pouco por isso que eu decidi, que eu tive essa ideia, porque realmente eu tinha muita vontade de ler, porque todo mundo fala muito. E até recentemente, tipo, acho que início do ano passado, talvez, eu ainda tinha vontade de ler livros dela, mas eu cheguei à conclusão de que não vou ler, não tem nada a ver comigo. Eu sempre, como eu disse, eu fico curiosa, porque muitas pessoas falam sobre ela, e aí, tipo, é uma das autoras mais queridas aí, e aí eu ficava assim, pensando, gente, eu tenho que ler, todo mundo gosta tanto. Mas eu sei que hoje, assim, não tem nada a ver comigo. São livros de romance contemporâneos e muito dramáticos, que são coisas que eu detesto. Então, assim, não tem como eu gostar. Eu não gosto de romance, não gosto de livro triste, de coisa dramática. E, assim, a parte do contemporâneo, assim, meio jovem, adulto, eu acho que eu não me relaciono em absolutamente nada com as histórias, né? Eu tive uma vida, uma infância, uma adolescência e uma juventude muito padrão, assim, normal. Então eu acho que eu, ao mesmo tempo, não me sentiria tocada por nada das histórias. E se ficasse, eu não ia gostar, porque eu não gosto de coisa triste. Então eu desisti totalmente de ler essa autora. E eu fico feliz de ter percebido antes de comprar, porque eu tinha muita vontade de comprar. Às vezes tem promoção, assim, tipo de box, e aí eu sempre ficava pensando em comprar, mas eu não comprei, o que é ótimo, porque aí eu não preciso me forçar a ler, porque eu já comprei e tudo mais. Então, essa é uma autora que eu não li e provavelmente não lerei. No próprio vídeo aqui eu tô falando que eu acho que eu não ia gostar, então assim, não sei por que coloquei como meta. Falei que é porque tem que testar coisas novas, gente... Não sou mais essa pessoa, eu não me preocupo mais ficar me esforçando pra fazer coisas diferentes. Segundo autor que eu falei é o Stephen King, que eu já li, agora eu já completei 3 livros que eu li dele e ótima coisa, a melhor coisa que eu fiz na vida foi começar a ler ele, porque apesar de eu ter detestado o primeiro que eu li, que é o Joyland, o Misery e o It são 2, assim, favoritos da minha vida, adoro demais, e agora eu estou planejando aí comprar o Novembro 63, que é o outro livro que eu quero muito ler dele. Eu já tenho o Cemitério também, então muito feliz, muito bom que eu li, gostei bastante mesmo e cumpri aí essa meta. Eu falei que eu queria muito ler sobre a escrita dele, e aí nesse caso, esse livro eu já não tenho mais tanta vontade, porque é um livro sobre escrever livros e eu não tenho vontade de ser escritora. Nessa época que eu acho que eu pensava assim, escrever e, gente, não vai acontecer, então provavelmente eu não vou ler esse livro, mas os outros dele eu li e gostei bastante. E aqui eu disse também sobre como eu não sou uma pessoa que vê nada de terror, mas que eu achava que pra ler eu conseguiria. E sim, gente, eu não assisto nada de terror, mas eu já li muitos livros de terror e suspense violentíssimos e eu adoro. Então realmente eu acho que pra assistir é bem mais difícil do que pra ler, porque ler você imagina até a sua mente aguenta, até onde a sua mente consegue, né? E pra ver, você vê o que te mostram. Então, eu não assisto nada de terror ainda, mas eu adoro livros de terror. Olha só, terceira autora, terceira pessoa que eu comentei foi a Rainbow Rowell,
cometi o mesmo erro aqui, gente. Não conseguia falar em 2017, continuo não conseguindo falar hoje. É um nome difícil de pronunciar. E não sei, acho que eu fico na dúvida. Ela é uma pessoa que escreve mais assim romance, cotidiano, barra contemporâneo. Então já não é muito o tipo de livro que eu tenho interesse. Porém eu sei que não são livros tristes, pelo menos até onde eu sei, né? E aí eu acho que eu não leria, não é minha prioridade, mas também não sei se me surgisse assim a oportunidade, se eu talvez não lesse mesmo. Tem um problema também que eu vi muitas pessoas criticando depois, né, dessa época, é o fato de que tem muito estereótipo asiático no livro dela, Eleanor Anne Park. E aí eu fico meio assim, porque já nunca li um livro dela, aí já começar a ler o livro sabendo que tem coisas problemáticas na história, aí eu fico meio... não sei se vale a pena, então acabo provavelmente não vou ler nenhum livro dela também, não é uma prioridade pra mim. Olha só, a próxima pessoa que eu falei é a Victoria Schwab. Victoria Schwab. E eu li 2 livros dela, que eu li A Melodia Feroz, e gente, tudo na minha vida, realmente é uma série incrível, né, uma duologia muito, muito boa. Uma das melhores duologias que eu já li, assim, de fantasia, super criativa, muito tocante, muito bonita mesmo, fala sobre música e tal, e é muito legal. E eu tenho muita vontade de continuar lendo livros dela, acabei não continuando, tem, né, o tons mais escuros de magia. Agora eu fiquei na dúvida se é tons mais escuros, tem que ser, né, porque se é tons, enfim, gente... Você é tom mais escuro de magia, vou deixar aqui o nome certo. E eu sei também que tem o vilão, e tem também aquele guardiã, eu acho. Mas, enfim, eu tenho muita vontade de ler, porque eu gostei muito da escrita dela, e eu acho que A Melodia Feroz com certeza tá aí nos meus favoritos de fantasia da vida. Gostei muitíssimo de ter lido, e... realmente, eu acho que em 2017 ela tava bem assim no hype. E o último autor aqui que eu citei, que eu tinha muita vontade de ler, eu nem terminei de assistir, mas eu já sei o que eu falei, que é o Edgar Allan Poe, porque ele foi o primeiro aí criador, né, de detetives. Ele foi o precursor desse estilo de livro que eu gosto tanto, que inclusive eu ainda gosto, que é o da Agatha Christie, Sherlock Holmes, né, que é no caso da Agatha Christie e do Arthur Conan Doyle, que é o Poirot e o Sherlock Holmes. Inclusive eu até já fiz um vídeo aqui comparando esses dois detetives. E o primeiro, né, que existiu na história, digamos assim, foi o Detetive Dumping, que é do Edgar Allan Poe. Então eu tinha muita curiosidade para ler a história original, e é muito legal porque mesmo que seja um derivado do outro, todos os 3 são muito diferentes. O do Edgar Allan Poe, ele é um pouco mais violento, né? Afinal de contas, ele é um autor de terror. Então, os livros dele são mais sanguinários, falam mais descrições sobre as mortes em si, coisa que não acontece nem nos livros da Agatha, nem do Arthur. E aí, assim, fiquei muito feliz porque eu realmente li. Eu gostei de alguns dos contos deles, eu gosto muito. Eu li aquele... eu não tenho como pegar, gente, porque como eu disse, tudo bagunçado, mas eu tenho aquela edição da Dark Side, que são vários contos, é um compilado, né? E eu gosto bastante de alguns, e alguns eu acho meio ruins. Ele é meio deprimente, assim, ele não é... ele é um autor de terror um pouco melancólico, então tem uma vibe, assim, meio triste. Mas eu gosto bastante, e eu gosto de ter tido a oportunidade de ler, porque, como eu disse, é meio que a origem de histórias que eu gosto muito. Bom, vou passar agora pro próximo vídeo. Já tá um vídeo longo, não imaginei que eu ia demorar tanto, mas já que eu falei que eu ia comentar desses livros aí do Kindle, eu vou comentar também. Nossa, eu comecei falando que ia postar vídeo todo dia em novembro, animadíssima, né? Eu pra postar vídeo agora todo dia em um mês, assim, só se eu tiver louca, porque... muito difícil. Apesar de que eu fiz ano passado, eu acho que o Veda em abril, mas é muito difícil. Nossa, demora pra chegar no ponto principal do vídeo. Fico pensando, será que eu ainda enrolo tanto assim pra falar? Porque, tipo, 1 minuto e meio e eu ainda não falei o que eu precisava. Primeiro livro que eu falei, Trono de Vidro.
Sim, gente, eu li no Kindle o primeiro volume, né, que tava lá disponível. Eu acho que eu ainda tenho, eu acho que tem o que é antes, né, que é A Lâmina da Assassina, acho que tem lá também. E muito bom, estou lendo agora a série completa, já estou no 4º volume, mas agora estou lendo pelo livro físico. Mas a primeira vez que eu li pelo Kindle mesmo. Realmente cumpri essa meta e vale a pena. Falei aqui que tem também o Corte de Espinhos e Rosas. E não li, hoje em dia não tenho interesse de ler. Eu acho que por mais que seja da Sarah J Maas, pelo que eu percebo assim pelas resenhas, são 2 livros bem distintos, assim, eu acho que o Corte de Espinho pesa bem mais pro romance, que eu não gosto muito, e então eu provavelmente não vou ler. E eu acho que não tá mais lá no Kindle Unlimited, então de todo jeito não daria pra ler. Bom, o próximo livro é Garotos Corvos, e eu sempre fico muito na dúvida se esse livro é ou não é muito bom, porque tem muitas pessoas que gostam bastante dessa série e tem pessoas que não gostam nem um pouco. Não sei se tá lá ainda ou não disponível, mas eu sempre fico um pouco de preguiça de começar a ler série pelo Kindle, porque depois eu quero continuar lendo, e aí não tem como, que foi o que eu fiz até com Uma Chama Entre as Cinzas. Eu li o primeiro de graça lá no Kindle, aí depois tive que comprar o primeiro de novo e o resto, né, porque não tinha disponível. Assim, é uma oportunidade interessante pra você não comprar uma série sem saber se vai gostar, mas é ruim porque você fica curioso pra saber o que vai acontecer depois, e aí se não tem jeito de saber sem ser pagando. Então eu sempre fico na dúvida se vale a pena ou não ler livros assim de série pelo Kindle, porque realmente fica faltando o resto. O próximo livro é 172 Horas da Lua, gente, que é um hino de farofa. Eu adoro esse livro, é um dos meus livros assim favoritos, eu acho, mas ele é muito ruim ao mesmo tempo, assim, é uma história totalmente idiota e muito pouco crível, mas é muito, muito divertido, assim, eu acho muito divertido. Ele é como, eu falei aqui que ele era ficção científica, não deixa de ser, mas ele é um pouco mais de suspense / terror no espaço, então, assim, ele deixa você assim muito tenso. E é muito divertido, assim, porque tem muita gente morrendo. Não é divertido que as pessoas estão morrendo, mas é divertido a sensação que ele deixa, porque eu acho que de todos os livros, assim, de suspense que eu já li, esse foi um dos que eu li, que eu fiquei, assim, com mais com medo. Eu acho que é porque também foi um dos primeiros que eu li, mas eu lembro, assim, claramente de ficar assustada mesmo enquanto eu lia, porque ele tem aquele jumpscare, e é muito interessante porque é muito difícil de ter isso em livro, sabe? Mas tem nele, então eu gostei muito. Mas ele é péssimo, assim, é tipo adolescentes que são selecionados para uma viagem pro espaço, tipo, não faz sentido nenhum, não tem porquê mandar adolescente pro espaço, mas mesmo assim é bem divertido e eu gosto bastante, e eu acho que ainda tem disponível lá. Então, caso você tenha aí curiosidade de ler, leia, mas vá se sabendo que é uma farofada, assim, bem... É um livro bem trash, lembrei a palavra. Tipo, não tem, assim, ele não é pra ser levado a sério, eu acho, sabe? O próximo livro que eu mencionei aqui foi o Fúria Vermelha, e sim, eu realmente li esse livro e achei péssimo. Não gostei nem um pouco, é um livro muito cansativo e ele muda muito, assim, de uma coisa pra outra. Eu, na época, eu achei bem chato mesmo. Ele começa de um jeito, aí parece ser de espaço e alienígena em outros planetas, aí de repente tá com competições meio medievais, é um negócio assim que muda muito. E isso pode ser interessante, mas pra mim acabou na época sendo cansativo. Não sei se hoje, se eu lesse, se eu ia gostar ou não. Eu me lembro muito claramente da história, o que é bem difícil, porque eu geralmente me esqueço das histórias, mas eu acabei desistindo de continuar a leitura por causa disso, porque eu não gostei tanto. E aí ele é o primeiro volume, o próximo eu acho que é Filho Dourado, e aí eu deixei pra lá, gente, não comprei. O Paulo Hatz adora esse livro, então essa série é do Pierce Brown, então é bem popular, mas eu acabei não gostando tanto. Talvez um dia eu releia, talvez hoje em dia eu goste mais. O próximo livro que eu citei aqui é o Além Mundos, e realmente eu li também, gostei bastante. Esse eu gostei muito mesmo, eu acho que tem até resenha no blog falando sobre ele. É um livro que fala sobre vida além do mundo, além da morte, após a morte, meio assim.
E aí é muito interessante porque tem uma personagem que é escritora, e aí ela escreve uma história, e aí você lê a vida da escritora e a história que ela escreveu. Então, é bem interessante assim, e aí essa parte do além mundo é tipo uma quase morte, assim, quando a pessoa tá entre a vida e a morte, e aí tem várias passagens nesse mundo. É bem interessante, mas eu lembro que ele é bem triste também. Na época eu lembro de achar ele triste por falar bastante sobre morte e tudo mais. É um tema que não é, né, muito agradável. Mas eu lembro que na época eu gostei bastante, principalmente por ter essas duas histórias diferentes, assim, que é bem interessante acompanhar a autora escrevendo e a história que ela estava escrevendo. Bom, para encerrar aqui o vídeo, eu falei sobre livros clássicos, que tem muito lá no Kindle, e realmente tem mesmo, e que provavelmente eu ia ler vários, e não li, gente, quando dei clássico. Hoje em dia eu nem finjo mais, gente, que eu gosto de livro clássico, porque não gosto. Assim, tudo bem, tem alguns que são muito bons, Miseráveis é um dos meus livros favoritos. Já li O Conde de Monte Cristo, que é muito bom também, mas, por exemplo, Guerra e Paz eu já li, detestei, então, assim, a chance de eu ficar me esforçando para ler esses livros, ela é pequena. Eu meio que escolho um livro clássico, assim, por ano para ler, mas não me forço a isso. E eu falei de 2 livros que eram muito famosos, assim, na época, quando eu era bem adolescente, e aí eu não tive a oportunidade de comprar, e aí tinha disponível lá e eu ia ler, e eu estava muito empolgada, gente, no vídeo. E é muito engraçado, porque, de fato, eu li um deles, que foi Os Zumbis versus Unicórnios. Gente, teve o surto. Nossa, a época desse livro, só quem viveu sabe. Não sei se vocês se recordam, se vocês já estavam aí na internet nessa época, mas é um livro da capa amarela com azul, assim, e todo mundo tinha esse livro e todo mundo adorava, porque era de zumbis e de unicórnios, e aí era muito hypado mesmo. Numa época, eu acho que nem existia YouTube, era tipo blog mesmo. Eu lembro que a Melina Souza tinha várias fotos super bonitas desse livro e falava dele bastante. E eu não li na época, e aí no vídeo eu já tinha falado que era um livro antigo, e realmente eu acabei lendo. E é um livro de contos, então eu lembro que tem várias histórias que são muito boas, e tem umas que são ruins, então, assim, clássico de livro de conto, né, não dá pra gostar de todos. E o outro livro que eu falei, que também é dessa mesma época, assim, dos blogs, e que eu lembro muito da Melina Souza falando, é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. E eu não li esse livro ainda, e eu acho que eu ainda tenho vontade de ler, porque eu acho que ele é um romancezinho, assim, clichê, deve ser, tipo, meio mais, assim, divertido, jovenzinho. Talvez eu ainda leia, vou olhar se ainda tá disponível ou não no Kindle, mas eu acabei não lendo ele. Enfim, gente, é isso. Comenta aqui embaixo se vocês se recordam desses livros, dessas épocas aí hypadas, né, tipo esses mais antigos que eu falei do Kindle, se vocês costumam cumprir todas as metas que vocês colocam, e se vocês têm alguma forma, assim, de recordar das coisas que vocês gostavam ou queriam antigamente, igual eu tenho aqui no canal. Porque uma das razões para eu gravar vídeos também é isso, que eu acho incrível pensar que eu tenho registros de anos e anos da minha vida, principalmente minha vida literária, em que eu posso olhar para trás e ver, assim, as coisas que eu tinha vontade, ver se eu ainda gosto das mesmas coisas, se eu conseguir alcançar aquilo que eu planejei. E sempre me alegra muito assistir esses vídeos antigos, porque me faz perceber, assim, que ou que eu mudei ou que eu continuo igual. E que eu consegui alcançar, ou nossa, olha como eu estava empolgada com isso, e olha, eu realmente consegui. Tipo, esse negócio dos livros, eu tava muito animada com o Kindle, e tipo, realmente, gente, é uma das coisas que eu mais gosto, é meu Kindle. Então, é muito legal poder assistir, assim, vídeos antigos, né, e, por exemplo, meu quarto é todo diferente. Então, é bem interessante. Comenta aqui se vocês fazem anotações num diário, se vocês gravam, se vocês fazem alguma coisa pra ter recordações da vida de vocês, e até o próximo vídeo.